Então, quando nascemos dele, somos cheios dele. Veja, a sua vida, a vida dele é você. Então, todas as nossas ações deveriam declarar, como tirar a vida de uma árvore e colocá-la em outra, tira a vida de uma pereira, coloca uma macieira na pedra, tem que dar, porque é a seiva, a vida nela, o germe, é a pereira. Então, todas as nossas ações deveriam declarar: nós temos o seu nome. Está certo? Nós deveríamos dar o seu nome. E lembre-se, nós estamos agora como sua noiva, fecundados pelo seu Espírito. Oh, que coisa! Oh, a igreja dando à luz filhos, veja, fecundada do seu nome, pelo seu Espírito, dando à luz o seu nome, dando à luz a sua vida, produzindo os sinais de sua vida, evidente com as preeminências, as evidências de sua ressurreição, mostrando que ele não está morto, mas vivo para todos sempre. Isso é vida eterna, e o vindicado vindica para o mundo que estamos vivos nele. Ufa! Como você sabe, porque é um membro da igreja, porque Cristo está vivendo através de você. Então, fecundado de seu espírito, que você é o prisioneiro para qualquer coisa. Você está preso, que coisa, ao Evangelho, preso à palavra. E todos os filhos que você possa dar à luz são assim, porque você é um prisioneiro. Você não pode cometer adultério, está fecundado, glória. Ele não pode se apoderar. O ventre da vida está fechado para qualquer coisa, mas você já é dele por predestinação. Essa semente veio à vida, nenhum mundo pode entrar. Oh, como nós gostaríamos de ficar nisso por cerca de uma hora. Eu sou seguro de que vocês entendem. Amém. Cristo e dele somente já teve nada. A semente estava ali. A semente já estava. Quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo, temos predestinado para a vida eterna. É assim que o que vivifica flui, essa semente depositada, outras sementes que simplesmente entravam, não se apoderavam, simplesmente não podia ser igual. Mas quando essa semente entrou rapidamente, ela fechou o ventre e todas as demais foram expulsas. E você se torna um prisioneiro envolto em Cristo. Cristo é você, sua vida, produzindo a sua evidência, seus sinais. Oh, que coisa, que coisa, que coisa. Olhe, trazendo os seus sinais de vida como evidência de sua ressurreição, provando ao mundo essa vida eterna. Indica ao mundo que estamos vivos nele. E pense nisso. Vivos com Deus, nosso Redentor. Amém. Que nos criou para exatamente o mesmo propósito, a igreja em sua vida criadora em nós. Ou seja, Moisés poderia dizer pela palavra de Deus: venham, e ali vieram moscas. Um Deus que pode fazer moscas, pode fazer esquilos, está vendo? Deus que roda, ele faz tudo o que ele deseja, ele pode criar, ele pode fazer qualquer coisa, ele é Deus, exatamente o mesmo Deus, vida criadora, está em você. Você é um prisioneiro, você não pode falar até que ele vive para falar. Quando falou, é a palavra de Deus. Ele indicou que isso, tudo mais está certo. Ele sabe quando é falado, e assim tem de ser. Moisés tomou sua vara e disse: venham honrados, porque Deus disse: venham honrados. Ele somente transmitiu isso. E antes estavam em todo lugar. E de onde elas vieram, ninguém sabe, elas não estavam ali antes, mas o Criador, Deus operando através do homem, criou coisas gênero vivente. Mesmo Deus que faz a primeira rama para fazer a segunda, e o que coisa! Você está vendo o que eu quero dizer? Fez o primeiro esquilo, o segundo, faz qualquer esquilo, pode fazer esquilos onde não há esquilos, e você, e ele pode fazer qualquer coisa que desejar. Ele é Deus, é Deus, é a sua vida. Que coisa, quando penso nisso, faz-me tremer. Para viver com ele, enrolar com ele, para viver com ele, enrolar com ele, para viver com ele para sempre, eterno e eterno. Esse é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e o homem se tornaram um. Está vendo? A coisa toda é Deus e o homem. Deus e o homem eram um ali, Deus e o homem são um aqui. Que é isto? Sendo cheio do seu Espírito, ele tendo as preeminências, essa foi a realização de Deus, o propósito de Deus, para que ele pudesse entrar em Cristo e Cristo em nós, e todos nós juntos, um. O Espírito Santo é a mesma coisa, ele revelou a Cristo, revelou aqui sobrenatural, o poder criador, que coisa. O mesmo Deus, você pode dizer isso a Moisés aí honrando, o mesmo
você pode se levantar ali e essa água se transforma em vinho. Amém? Certo? Ele é o mesmo Deus, o mesmo ser, ele simplesmente não muda, é Deus no homem, é a sua manifestação, é o que ele está revelando, é o que ele está tentando fazer, a própria palavra de Deus revelando isso, mostra que o homem não pode criar, Deus é criador, ele não é mais homem, é Deus o criador no homem, o qual é essa igreja, agora indo ao lar para o céu, viver com ele sempre, Deus expressa o eterno pela igreja. Ouça com atenção agora, eu quero que você possa entender. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum outro credo, nenhuma denominação é aceita fora disso. Deus não aceita nada mais a não ser isso. Verdade. Cristo em você e a esperança da glória. A única coisa que Deus reconhece. Nenhum companheirismo, nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação, nada. Tudo mais está morto. São fragmentos que têm de ser cortados, podados para hoje, e para que Cristo possa viver com preeminência em você, não se referindo de novo. Eu tenho que colocar bem aqui, essa é a minha organização, isso tem que ser cortado, eu tenho minha tal e tal. Minha mãe me dirá que eu sou o santuador. Isso tem que ser cortado também. Bem, eu sei que meu marido quer que eu use shorts. Tem de ser cortado também. Tem de ser cortado e podado até que haja somente você e Cristo unicamente. Pela presença viva do Cristo vivo, pela palavra viva. Oh, o Cristo vivo, a presença viva, a palavra viva. Pela sua própria pessoal, indicação pessoal, prova a sua igreja. Não membros, ele nunca fez isso nos dias de Moisés, nunca fez isso nos dias de qualquer outra pessoa aqui no mundo, quando chegava ao ponto onde era destruição. Nos dias de Ló, não foi quadro de membros, foi uma vindicação pessoal. Deus em carne, veja, uma vindicação pessoal. Lembre-se, pense nisso, pessoas nascem de seu espírito. Num dia como esse, nessa grande era denominacional que vivemos, e o Deus vivo toma a sua palavra viva e a vindica pessoalmente. Esta vida que está na palavra, o germe que está na semente, e a palavra é uma semente que o semeador saiu para semear, e a vida de Cristo na palavra, pessoalmente em você, vindicando algo que você não pode fazer, provando ele mesmo, que não é você, mas é ele. E você se torna um escravo dele por amor para ser uma noiva. Graças seja ao Deus vivo que criou os céus e a terra e tudo que há no meio. Não é de se eliminar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é vir a raiz, geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo em todos. Sua presença no indivíduo com uma vindicação pessoal de si, expressando-se a palavra viva que é prometida para o dia, expressando-se através de você, uma vindicação da grande nação de Deus. Olha, somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Vocês entendem isso? Não com o metodista, com o batista, presbiteriano, luterano, pentecostais, mas com um indivíduo. Eu tomarei um, deixarei um. Eu separarei, isso mesmo. Haverá dois no campo, eu tomarei um, deixarei um. Haverá dois na cama, tomarei um, deixarei um. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus secundário, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus, que ele não se importa com nada mais, é o Espírito Santo vivendo sua vida pulsando através dele, mostrando a vindicação pessoal da palavra, ela mesma expressando-se ao povo e ao mundo. Como pode o mundo cegamente passar por algo como isso? Exatamente da mesma forma que os católicos passaram por São Patrício e não reconheceram até depois de morto. A mesma coisa que procederam com São Martinho, não reconheceram. A mesma coisa tem feito em todas as eras. A mesma coisa fizeram com Joana d'Arc. A Igreja Católica queimou com bruxa porque era espiritual. Por volta de 150 anos mais tarde desenterraram o corpo desses sacerdotes
e os inseriram para cumprir penitência. Isto passa diretamente por eles, não reconhecem até que passe. Somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos ídolos, não é? A mesma coisa através de Moisés, nos dias de Elias, profetas, de Jesus, assim por diante até o fim dessa mesma hora. A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra de Deus manifestando-se tão rendida à vontade de Deus que a palavra e só a palavra manifesta-se nessa pessoa, o prisioneiro a um indivíduo. Não diga minha igreja, agora minha igreja não tem nada a ver com isso. É um indivíduo, uma só pessoa, todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra essa verdade, porém, isso é verdade. Jesus nunca disse agora a Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm recebido a revelação agora para todo, e agora toda a igreja está salva. Isso foi para ele pessoalmente. Eu te digo, não para eles, a ti, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa uma pedra, pedra significa o confessado, o separado. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa, veja, um que foi chamado para fora, a igreja chamada para fora, sobre esta pedra, sobre esta revelação. Carne e sangue nunca revelaram isso a ti, mas sobre esta revelação, um grupo chamado para fora, eu edificarei a minha igreja neles, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela, nenhum sua cabelo da igreja, tua cabeça perecerá, mas eu te ressuscitarei no último dia, darei a vida eterna e ressuscitarei nos últimos dias. Aí está a revelação. Não eles, mas ele, um indivíduo. Não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isso. Porém, seu mistério é somente revelado a sua noiva amada. É a única que poderia vê-lo. Ele disse, bem falou Isaías, é vós, hipócritas falsos, vós saís aqui, dizeis, os grandes são os profetas, nós assinalamos os seus túmulos, nós escolhemos, disse ele, vós sois aqueles que o colocam ali. A mesma coisa diria para as igrejas católicas em seus dias, quando a eles foram enviados os profetas do Velho Testamento, antes que tivessem Liceia, Roma e eleito. Aqueles velhos profetas saíram não comendo larvas e coisas de terra, da terra, até mesmo sem roupas para vestir com pele de ovelha, e procuravam defender a verdade da Bíblia. Porém, a igreja católica quis a sua concepção intelectual. Ali veio São Irineu, Policarpo, Martim e todos os demais, e o que fizeram? Eles colocaram na tumba, Joana d'Arc, São Patrício e o restante, os colocaram ali, agora voltam e caem nas paredes, como eles fizeram por Joana d'Arc, o que fizeram? Os colocaram ali dentro. Então eu digo assim, como o seu espírito clama sobre vocês, paredes caiadas, hipócritas, quando gosta mais a concepção intelectual do homem, deixar a palavra em vez de virem fecundados da semente de Deus, a palavra em vós, tem de tomar as outras coisas híbridas. Não é de se admirar que se assente como uma prostituta porque comete fornicações espirituais, ensinando as pessoas coisas do homem, não coisas de Deus. Porém, ele disse, não temos ao pequeno no rebanho, a vosso Pai agradou-vos dar o reino. A Bíblia em Apocalipse disse, esta grande cidade reinou sobre todos os reis da terra. Disse que era uma prostituta, que é isso? Uma mulher que sustenta ser dama, que mete fornicação. Ela tinha um cálice em sua mão de brinde ao mundo, cheio das imundícias e abominações das suas fornicações. E ela tinha filhos, a igreja protestante, uma vez, e cada uma delas saiu dessas falsas doutrinas, mesmo batismo, pelo aperto de mãos, em vez do batismo do Espírito Santo, e faz a doutrina delas, Pai pelo Espírito Santo, e em nome da noiva, do noivo, assim por diante. Você diz, não faz nenhuma diferença? Faz! Se eu coloco o seu nome num cheque e digo, reverendo para o ministro, assim por diante, não descontará. Ele é recusado no banco, porém todo esse mistério é revelado somente como ele prometeu a sua noiva. O inferno está contra essa verdade da revelação desse mistério. Porém a noiva será baseada nisso, é a posição dela. Por que você tem fome, igreja? Por que tem sede? E é o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Porém você deixa tantas coisas tirar isso de você. Você deixa o seu trabalho, deixa a sua esposa, seu marido, seus filhos, os cuidados do mundo, deixa um pastor, deixa alguma outra pessoa tirar isso de você, quando você, lá no fundo do seu coração, você está sedento, faminto, é Deus tentando revelar isso para você. O último dia está aqui. Vamos recordar novamente, não posso passar por tudo isso. Agora quero que você olhe aqui um minuto, encerraremos logo dentro de alguns minutos.
Dedique a sua atenção por uns minutos. Note, Colossenses, 18º versículo, no livro de Colossenses, 18º versículo. Agora ele é a cabeça da igreja do corpo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em que tudo tenha preeminência. Ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele quer as preeminências. Agora ouça com atenção, enquanto prosseguimos. O que? Ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso, como Adão, veja, noiva, nascida dentre os mortos, veja, ou seja, nascida dentre os mortos do pecado da incredulidade. E o que matou Eva? A incredulidade, certo? A incredulidade deles no quê? Pela incredulidade em Deus? Não, ela tinha fé em Deus, seguro. Disse, não há um Deus? Não, Senhor. Ela não era infiel. Bem, ela disse, você sabe, eu não creio em sua palavra de modo algum. Não, ela creu em tudo, a não ser uma pequena coisa. Agora não disse a Bíblia lá no livro de Apocalipse, o próprio Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas a vós, todo aquele que tirar uma só palavra, ou acrescentar uma só palavra. E se todo esse sofrimento e tristeza tiveram que vir porque uma mulher duvidou de uma só palavra de Deus, deixará ele você voltar duvidando de uma só palavra? Ele seria injusto. Veja, isso não seria correto. Aqui está um só homem de pé, e ele causou todo esse sofrimento por uma só palavra que foi duvidada. Então, ele segue adiante, leva anos de experiência, estuda a Bíblia, assim por diante, outros têm dado suas vidas. Você pode seguir adiante com isso, está bem? De qualquer forma, eu deixarei voltar. Não! Deus não faz acepção de pessoas, está vendo? Deus não faz. Mas agora ele é a cabeça do corpo que nasceu do pecado da incredulidade na palavra de Deus. Isso dispensa cada denominação, cada credo. Veja, a incredulidade na palavra, a qual é ele mesmo, a palavra da vida, está vendo? A palavra somente tem vida, qualquer outra palavra é híbrida, não importa quanto se pareça com ela, não é a palavra produz a sua própria vida, que ela trocou por conhecimento pessoal. Está vendo? A igreja trocou através do entendimento de algum homem. Moisés, um grande entendimento de Deus, até que se encontrou com a sarça ardente. Então ele viu sua falha. A sarça ardente tinha que Moisés necessitava a palavra, tem o que a denominação necessita. Ele, cabeça, as primícias da ressurreição. Sairemos dessa revelação. Está bem, certo? Só um pouquinho agora. Ele é as primícias da ressurreição. Está certo? Correto? Observe, então o que ele é a cabeça do corpo, a qual é sua igreja, noiva. Então o corpo, noiva, deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. Parte do... É impossível que ela não vá. Olha que coisa. É parte do mistério de Deus, como Deus revelou aqui, ressuscitou. Eu ressuscitou pela palavra, de modo que ele revela a sua igreja, ele está ressuscitando pela mesma palavra. Parte do seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, o corpo deve segui-la de volta ao Éden. A noiva, sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isso é a cabeça, e a cabeça revelada, e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Amém. E enquanto você está perguntando da mesma palavra, qual é seu corpo, você tem tomado o seu corpo, tornou-se ele. Quando você tomou a palavra, não credo, a palavra. Amém. Não faria isso, um texto para esta tarde, para prosseguir, né? Que coisa, não seria maravilhoso? Somente pense. Portanto, o corpo não pode reconhecer, não fale nisso. Sim, meu Deus. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra. Porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Glória a Deus. Portanto, denominações de santos padres, tudo mais, são absolutamente estrepos. Há uma só liderança que é Cristo. O povo somente reconhece uma coisa, a palavra. Mostre-me onde alguém foi batizado no corpo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E o que você está reconhecendo?
Veja, eu dou conta de que estou falando a Bigares na fita e nós temos o Ministério da Fita para todo mundo. E que nome você está batizando? Pois não há nenhum outro nome dado debaixo do céu, disse a palavra, pelo qual o homem possa ser salvo. Se você é batizado para mostrar a sua crença em Cristo e logo toma o nome de um credo, então você é um híbrido. Se você não é exatamente como essa igreja, exatamente como o ensinamento deles, então vocês católicos, vejam como podem ir sob a jurisdição de um Papa agora, dizendo que ele é o sucessor pela sucessão apostólica desde Cristo, e esse Papa, essa igreja ensina ao contrário a essa primeira palavra, a qual Deus reconheceu pelos sinais e maravilhas, será sua igreja. Ele vê a mesma palavra sendo produzida hoje em sua pureza, mostrando a mesma ressurreição que ele teve ali. Deus vivendo entre seu povo, fazendo as mesmas coisas. Então você pode reconhecer uma liderança em Roma. Nossa liderança está no céu. Não vou para Roma, vou para o céu quando morrer. A liderança está no céu. E o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido. Sendo que Adão não foi enganado, ele saiu com Eva foi enganada, ela estava na transgressão, a ressurreição inteira do corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura, porém ele teve de redimir qual é seu corpo, e ele tem de ser redimido a fim de vir a ele. Vocês entendem isso? Amém. Oh, que coisa! Veja! Não poderia ter acontecido então. A redenção está continuando, agora você vê os selos. Amém. Quando ele estava em sua obra mediadora ali redimido, porém um dia surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido, e todos que estão nesse livro serão ele, pois esse é o crente, as palavras no livro e a palavra é ele, todos que estão nisso, ele surgirá para buscar esse livro de redenção. Todos os nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando ele foi morto como cordeiro, e aqui ele está hoje em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Amém. Ela não pode reconhecer outra liderança, não, Senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece só uma liderança que é Cristo, Cristo é a palavra. Amém. Oh, que coisa! Ufa! Eu amo isso. Amém. Sim, Senhor. Amém. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura desse modo, o seu corpo deve seguir para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isso, pois todo aquele que tirar uma só palavra disso, acrescentar uma só palavra a isso, tirou dela. Você está morto, híbrido ali. Ele está aqui atrás, esse testemunho em suas mãos, ele não disse de suas fornicações, cometendo adultério espiritual contra a mesma palavra que ela afirma crer. Portanto, é a palavra ou nada. Ele, a palavra, como você sabe que é correto, ele é a palavra indicada. Ele é a palavra propriamente indicada. É a liderança, a cabeça da igreja, ele é a palavra, a liderança, ele é propriamente indicado pelo seu próprio Espírito, estando na própria igreja. A pessoa revelando-se em indicação é a prova direta para o corpo inteiro. Deus. Obrigado, Senhor. Você não necessita de credos, então, denominações têm perecido, mas a prova de liderança é reconhecida no corpo por identificações pessoais, veja, identificando-se. Amém. Prova a liderança para o corpo. Então, nós estamos unidos sob uma única liderança dedicada, isso é Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Verdade. Então, nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós, disse a Bíblia de Jesus. O reino. Nós não somos uma denominação. Nós pertencemos a um reino, e o reino é a palavra de Deus sendo Espírito e vida em nossa própria vida, realizando cada promessa nesse dia, como foi naquele dia, quando a palavra e Deus eram um. E a palavra de Deus são um em sua igreja hoje, fazendo a liderança do corpo que é redimido para trazer a mensagem nesse último dia e ser levantado dentre os mortos na ressurreição para voltar e restaurar novamente como Adão e Eva no princípio do jardim do Éden. O tríplice mistério de Deus, seu corpo, oh, que coisa! Note atenciosamente agora, com tipos Israel no passado. Eu estou demorando muito nisto, não me deixe ir muito, agora ouça. Agora nós temos
não se aproximadamente mais 20 páginas, está vendo? Só um pouquinho agora, então deixarei todos vocês irem até o próximo verão, ou um dia, se o Senhor permitir. Agora, note agora, o único julgamento sobre uma só liderança, de modo semelhante ao tipo de Israel do passado. Agora vocês estão entendendo? O Israel do passado, um só Deus vindicado por uma coluna de fogo, ele se manifestou através de um profeta para ser a palavra. Amém, amém. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, da mesma maneira, ele não pode mudar as suas maneiras. É isso, é exatamente tão perfeito quanto possa ser, não é? Estão vendo? Um só Deus, quantos deuses Israel tinha, quantos a noiva tem, quantos haverão sempre? Seguramente, seguramente. Veja, sobre a liderança do Espírito Santo, o qual era a coluna de fogo nos dias de Moisés, o grande profeta. Ele era dirigido por uma coluna de fogo, está correto? Amém. Está bem. Amém. Indo para uma terra prometida. E na era cristã, houve um só Deus que apareceu na forma de uma coluna de fogo a um profeta chamado Paulo, que foi enviado aos gentios para tirar o povo por amor de seu nome. Isso é correto? Amém. E nos últimos dias tem descido de maneira semelhante, vindicando-se, veja, do mesmo sinal, mesma maravilha, mesma coluna de fogo, mesmo evangelho, mesma palavra, mesma manifestação. Seu corpo fará as obras que ele prometeu com em Marcos 16, e assim por diante. Seu corpo não ficou retido no sepulcro, mas foi reconhecido com ele na ressurreição. Entendem isso? Amém. Então o corpo de seus filhos que creem não será retido no sepulcro quando ele vier, mas será reconhecido com ele, porque ele morreu com o propósito de ressuscitar a sua noiva, o corpo. Reconheceu porque é seu corpo, porque é a palavra, está tão completamente rendida, longe de coisas denominacionais a ele, e ele é a palavra. Amém. Está vendo? Amém. É reconhecida com ele, porque nós temos a primícia da nossa ressurreição, nós sabemos que temos passado da morte para a vida, tornado prisioneiros dele, e Deus provando a nós, pela sua liderança pessoal, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ao fazer as mesmas coisas através da igreja que fez então. Ele em mim, eu nele, em vós, sabe, assim por diante. Seu corpo não foi retido no túmulo, reconhecido com ele na ressurreição, do mesmo modo como é agora. O que significa isso? Sua palavra, a qual ele tem começado a ser levantada. A palavra que através de toda a era de Lutero, Wesley, veja, tem começado a se levantar ao seu povo. Ali ela começa a se mover, então ela se moveu um pouco mais, agora está vindo aí até a identificação. Observe, agora a respeito da vida, o corpo é uma vindicação do rapto que está próximo. Quando você vê a liderança e o corpo se tornando um e a plenitude da medida de sua manifestação, mostra que o corpo está quase pronto para ser recebido a liderança. Nações estão se rompendo, Israel está despertando. Está vendo o que quero dizer? Ele tem começado a dar vida ao seu corpo, porque aquele que ele tem redimido, a obra mediadora está feita, ele está trazendo a sua vida ao corpo em uma vindicação para o rapto. Lembre-se agora, no último dia, se vocês permitirem, simplesmente me tolerem só um pouquinho. Estará tudo bem, eu não quero que você perca isso. Eu tenho que tomar essa fita agora, sendo que iniciarei isso até aqui. Mais um grande comentário que desejo fazer. Agora note, ou seja, isso agora é a grande coisa, agora é onde nós queremos observar. Lembre-se, nos últimos dias, exatamente, voltará e vindicará o primeiro dia. Veja, Adão e Eva, marido e mulher, nenhum pecado, vida, então a queda. Note atenciosamente, entrelaça-a completamente. Note o que causou isso, Lúcifer. Lúcifer está fazendo agora como ele fez na primeira vez. Exatamente como o reino dos gentios foi introduzido com o rei Nabucodonosor, vindicou a raça gentia como profeta que não podia interpretar línguas estranhas visões, que podia interpretar visões e sonhos, e tem vindo através dos gentios sem nada, exatamente vendo persas,
o inferno e assim por diante, e nos pés sai novamente da mesma maneira o reino gentil. Note, Lúcifer, nos últimos dias, está fazendo como ele fez no início, o que Lúcifer fez. A primeira coisa que Lúcifer fez foi para separar o companheirismo de Deus e o homem. Ele quis edificar para si um reino unido, um esplendor maior e aparentemente com mais cultura, um reino maior do que Miguel Cristo tinha. Vocês entenderam isso? Amém. Agora, se não conseguir entender, levante a mão e direi novamente. Lúcifer, no princípio, o seu propósito do coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha. Isso é correto. Aparentemente, por mais cultura, mais beleza, mais esplendor do que o reino de Cristo. Você pensa que teremos automóveis no milênio, aviões? Está vendo o que Lúcifer está fazendo? Agora, as grandes e fantásticas denominações intelectuais estão fazendo a mesmíssima coisa, reunindo-se para fazer a mesma coisa. Está vendo? Verdade. Elas estão se juntando e se dominando, cada uma tentando vencer a outra, e agora elas têm tanto esplendor que não sabem o que fazer a outra. Você não limite com a Igreja Católica. Está vendo? Lúcifer novamente edificando um reino maior para expulsar as pessoas que não creem em denominações, e até mesmo tomar os edifícios das igrejas delas, fazer depósitos, e os pastores às vezes não têm direito de modo algum. E um homem que é um homem enviado por Deus nunca permaneceria numa denominação depois de ouvir isso, se ele tiver o suficiente para sair e olhar para isso. Eu não digo isso criticamente, digo honestamente, para ver isso revelado. Note, nesses últimos dias o Lúcifer está fazendo a mesma coisa, podem ver? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida, uma híbrida por membros híbridos pelo conhecimento em vez da palavra, pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará a excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Está vendo? O que é que fez isso? Anjos caídos. A Bíblia disse que foram anjos caídos que deram ouvidos à Lúcifer em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Está correto? Agora ouçam com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos fizeram. Verdade. E tem caído em organização como poder principal de Lúcifer e Nicéia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse, e edificando uma economia cristã que fechará as portas dessa igreja e de outras como esta. Está vendo Lúcifer em seu trabalho? Estou tentando lhe trazer a tríplice revelação ou o mistério de Deus. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de soberania e educação. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele, anjos caídos se meteram nisso. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer, deixaram-se enganar por Lúcifer pela sabedoria dele. E você está vendo que se tornaram anjos caídos de organizações de homens que têm saído para estabelecer as verdades na terra, antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar, chegar à verdadeira revelação de Cristo. Anjos caídos entraram e tomaram controle disso e fizeram denominações disso. Essa é a razão porque a revelação do mistério dos 7 selos tinha de ser desenrolada. Agora você vê? Amém. O que eles omitiram? Se Lutero tivesse ido adiante, isso teria estado aqui. Se Wesley tivesse ido adiante, se o Pentecostes tivesse ido adiante, o que eles teriam feito? Somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa segui-la. E agora o mundo ecumênico tem estabelecido um tal regime que não pode haver nenhuma denominação, nada mais que siga isso. Ou você está nisso, ou você está nisso. Não está nisso.
O fruto está na copa da árvore e a luz está brilhando sobre esse fruto predestinado. Ele está amadurecendo na forma de fruto, na semelhança de Cristo, produzindo a mesma suavidade no sul, o mesmo Espírito Santo que ele tinha nele. Espero que você veja isso. Ele colocar muito num só dia. Desse modo, eles se renderam por arrazoamentos, renderam-se por arrazoamentos de denominação. Se eu puder totalmente pertencer a isso, o prefeito vai a esta igreja, se eu puder ser o metodista ou presbiteriano, olha só onde ele tem ido agora. Acabei de explicar, aqueles anos estão podados, estão mortos, eles não estão mais ligados com Cristo, estariam trazendo a mesma vida, eles não estão ligados com ela. Eles são como uma fruta cítrica. Qualquer fruta cítrica viverá numa árvore cítrica, porque dará o seu próprio fruto. Você coloca uma toranja em uma laranjeira, viverá da laranjeira, mas produzirá toranja. E você coloca um limão ali, é uma fruta cítrica, ela produzirá um velho limão azedo, mas está se mantendo na vida. Isso é o que as denominações estão fazendo, sob o nome da igreja. É a noiva que é a árvore original, o espírito original. A revelação vem de Cristo, não da denominação. Cristo. Note, o que a denominação está tentando fazer é exaltar-se como Lúcifer. Elas assim chamaram a si mesmas de igreja noiva, as quais elas estão no Apocalipse 17, como das quais é falado a falsa noiva, acima do pequeno rebanho de Cristo, a noiva, Lúcifer pensa e assim mesmo se exalta acima da unida palavra da verdade de Deus pelo conhecimento da revelação e se tem colocado através de uma educação do seminário e teologia, até que eles têm se organizado e você não pertence ao grupo deles, então se você não pertence, você é rejeitado. Como Lúcifer fez o princípio de Deus das pessoas, exatamente o que o Lúcifer disse é guerra. Seguramente Deus nos receberá. Nós levantamos os pobres. Seguramente Ele nos receberá. Somos uma grande denominação, somos uma linda igreja. Olhe para os nossos grandes edifícios, olhe para o nosso grande quadro de membros. Nós encontramos os milhões. Deus não recusará esse grupo. A mesma coisa que Caim fez, apresentou os belos frutos da terra que ele tinha cultivado, labutado e trabalhado, apresentou os frutos e rejeitou o humilde sangue do cordeiro. Deus tem misericórdia que homens e mulheres não pensam que eu estou dizendo isso para exaltar algo ou alguma relação pessoal ou algo. Eu estou somente dizendo a verdade. Você não deve ver o que eles estão fazendo. Eu falo alto, estridentemente, mas você tem de cravar um prego até que ele repite. Se isso for para adiantar, até que você veja. Agora dizendo às pessoas, seguramente, você quer dizer que a nossa grande igreja católica, que tem permanecido todo esse tempo, nossa grande metodista e tudo isso, olhe para nossos antepassados. Porém, eles quebraram a palavra do Senhor e Eva era de Deus, é uma das suas, e ela era um subproduto de Adão, porque ela duvidou de uma só palavra, da palavra de Deus, e isso aconteceu. E aqui é só Jesus que fez o trabalho novamente hoje. Lembre-se, o anticristo não é o comunismo, o anticristo é tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria o próprio eleito, se possível fosse. Jesus disse em Mateus 24, o eleito, se possível fosse. Lúcifer novamente está quebrando a unidade de Deus, o homem, por ele limitar a palavra de Deus para seus arrazoamentos. O que ele pensa que é correto, o que ele pensa é que é a palavra de Deus. E a mesma coisa fez nos dias de Jesus. E Jesus disse, vós, pelas vossas tradições, têm invalidado a palavra de Deus. E as terminações, pelos seus arrazoamentos intelectuais organizados, têm invalidado a palavra de Deus sobre as pessoas. Isso é correto. Eles simplesmente não podem ver isso. Eles dizem, onde está o Deus da Bíblia? Ele está exatamente aqui. Na Bíblia, isso é o que ele é. Agora o Lúcifer vem na astúcia e quebra a unidade de Deus com o homem exatamente como ele fez no Éden. Com grandes tentações e promessas de poder próprio e exaltações. Ora, você pode se tornar um bispo se você permanecer conosco. Você pode vir a ser um presbítero de distrito, porque você iria para algo como aquilo. Veja, isso é pentecostal, católico e assim por diante. Uma grande falsa promessa para o homem para receber poder fora da palavra e da promessa de Deus. Você recebe poder quando o Espírito Santo é vindo sobre você, não quando você se torna bispo, diácono, o que quer.
Porém, Lúcifer está atento ao seu trabalho. Essa igreja entende isso. Não, para que eu veja. Eu não permanecerei com isso por mais tempo, então. Afastando-se parte da palavra de Deus. Ele fez o mesmo em Niceia, Roma. Você sabe o que Constantino lhes deu? Você passou pelas eras da igreja. Eles não tinham nada a não ser somente Cristo. E eles se assentavam em pequenas e belas construções em qualquer lugar que podiam. Enchiam áspero de pedra. Você sabe disso. Se você tomou o concílio de Niceia, o concílio pré-Niceia, dos pais de Niceia, assim por diante, é a história da igreja. Eles não tinham nada, mas quando tiveram esse concílio, introduziram o paganismo romano no cristianismo, colocaram homens santos e bispos, assim por diante, papas e todo esse tipo de tolice, o que Constantino lhes deu. Essa qualquer teólogo que me diga, ele lhes deu direito de posse, ele lhes deu liberdade e tudo o que eles queriam. E eles trocaram a palavra de Deus pela sabedoria e cultura do homem. E essa é a mesma coisa que Lúcifer fez então, que ele fez no Jardim do Éden. Eles morreram exatamente ali. A igreja pentecostal morreu em Niceia, Roma, mas para ser ressuscitada na árvore nos últimos dias. Lá tem Lúcifer e astuto como representando. E por tentações e falsas promessas, de aparência e poder a parte da palavra de Deus. Ele fez o mesmo em Niceia, Roma, está fazendo o mesmo hoje no Conselho Mundial de Igrejas Ecumênicas. Vamos todos nos unir, o Papa diz. Desejo de todos os meus irmãos ecumênicos ali se unam comigo. Nós somos um. Isso é correto. Em organizações vocês são um. Por isso não tem nada a ver com a noiva de Cristo. Nada, irmão. Você nunca a levará em algo assim. Amém. Agora está prometido nos últimos dias que a fé original na mesma há de ser restaurada aos filhos de Deus no tempo da árvore noiva. Aleluia. Malaquias 4, Deus disse: antes que o mundo se queime com fogo, eis que eu vos envio o profeta Elias, ele restaurará a fé dos filhos. Agora, isso não foi o primeiro Elias que veio? Não. Agora, nós não ensinamos aqui o manto de Elias e mantas, Elia e todas essas coisas, nós somente ensinamos a palavra de Deus. Isso é o que ele disse, veja, temos todo tipo de negócio de Elias aqui, Elias que atualize. Nós estamos falando sobre isso e você que tem mente espiritual entende, como a tarde, a hora está ficando tardia, não se pode colocar isso totalmente em fita, naturalmente. Agora, a promessa dos últimos dias, Jesus disse em Mateus, creio que capítulo 11, o capítulo 6, é o capítulo 11, por volta do 6º versículo, quando João enviou seus discípulos para ver se ele verdadeiramente era aquele. Jesus disse: quem saísse para ver um vento, uma cana agitada pelos ventos, saísse para ver tal e tal. Ele disse: se eu fosse ver um profeta, ele disse: muito mais do que um profeta. Não era mais do que um profeta, ele era o mensageiro do conselho. E ele disse: se podeis dar crédito, é este aquele do qual é falado pelos profetas. Eu enviarei o meu mensageiro diante da minha face. Agora, isso é em Malaquias 3, não Malaquias 4, porque o Eliseu que havia de vir em Malaquias 4, a terra havia de ser queimada com calor ardente, e o justo havia de no milênio caminhar sobre as cinzas dos ímpios. Portanto, não é aquele. Agora, nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio. E se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez o princípio em João 14:12, aquele que crê em mim também para as obras que eu faço. Então, a cabeça e o corpo estão se tornando um, em obras e em sinais e em vida. Amém. Vindicado pelo próprio Deus através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, captará. Amém. Então, podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vemos novamente, lembrem-se, a ceia das bodas está próxima. Amém. E então, o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido. O grande milênio, o arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio e o mundo sob o sexto céu, para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e mudar totalmente de novo e produzir um brilhante novo milênio para a era que há de vir.
Quando vemos todas essas coisas, a grande revelação tríplice, Deus em Cristo, Cristo na igreja, vinda do reino. Adão e Eva redimidos de novo ao jardim do Éden, na representação de Cristo e sua noiva, então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus. Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo e pela palavra pessoal vindicada pela sua liderança original. Amém. Não diga bem, glória a Deus, nós gritamos aleluia, cantamos. Isso não é isso aí. Eu sou missionário, eu tenho ido 7 vezes praticamente por todo o mundo. Eu tenho visto pagãos, demônios e tudo mais dançar e gritar, e tenho visto todos os tipos de manifestações carnais. Isso é carnal. Mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo. Nós sendo pessoalmente identificado pela liderança original, nós temos a resposta à pergunta do diabo. Amém, glória! Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Ele, Cristo, está ressuscitado e tem pago um preço e levantando a cabeça ou o corpo. O diabo não pode suportar isso, essa é a razão porque esses reinos econômicos estão se estabelecendo. É por isso que todos eles estão entrando no que estão fazendo agora. O diabo, essa é a razão porque ele está ruivando da maneira que está. Sua iniquidade, sua trama tem sido descoberta pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre seu corpo. Glória!